Desculpa pelo atraso. A gente vai falar sobre Atos 26 hoje. E Atos 26 é o final, né, É o final desse período, né, que Paulo está na frente das autoridades e tal. Então, você passa para o próximo, Isaac. Lembrando um pouco do contexto, então, Paulo ele tinha sido preso por Félix, por causa daquela discussão com os judeus. O Isaac deu aula na semana passada, né? Aí, depois de Félix, o procurador da Judéia virou Pórcio Festo, e por causa, talvez, de uma questão de conveniência e tal, Festo decide manter Paulo preso. E vou tirar a máscara aqui, o pessoal já foi embora. E então Festo mantém ele preso e Paulo apela para César. Aí nesse tempo, Festo ele decide chamar, né, Herodes Agripa II para conversar com Paulo. Herodes Agripa, esse cara, ele é o neto de Herodes o Grande, que era Herodes da época quando Jesus nasceu, né? O cara que manda matar todos os bebês. E ele também é sobrinho neto daquele Herodes que era o Herodes da época de João Batista, né? O Herodes que estava curioso, queria chamar João Batista para ele conhecer e que acaba matando João Batista por causa daquela do esquema da esposa dele. E talvez uma curiosidade, assim como o tio-avô dele, ele quis conhecer Paulo, né? Então, esse daqui é o comecinho do capítulo, né? Agripa fala para Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa, né? Então, Paulo ele vai começar a fazer a defesa dele. E qual que é a defesa? Ele basicamente vai tentar se concentrar em dois pontos. Um dos pontos é que ele não está fazendo nada contra o Império Romano. Ele não está causando, ele não está indo contra César, mas ele é um bom cidadão romano. E outro ponto dessa defesa é que ele não está introduzindo uma nova religião, que isso, na verdade, também seria uma coisa contra a lei romana. As religiões tinham que ser aprovadas. Então, Paulo também tenta enfatizar que o cristianismo é como se fosse uma sequência, né, do judaísmo. É apenas o cumprimento das promessas do Messias. E passa para o próximo. Bom, então, essa é a terceira vez que Paulo vai contar a história dele durante o livro de Atos. E o jeito que ele conta a história dessa vez tem três momentos bem definidos, né? Tem o momento que ele fala de como ele era antes, aí ele fala do encontro dele com Cristo, e depois ele vai falar de como a vida dele mudou depois disso. Alguém pode ler? Beleza. Eu posso ler. Eu vou ler, hein? Até o final? Até o final, Gi? Eu vou ler. Estão me ouvindo? Aham. Ah, tá. Beleza. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados.
Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Boa, valeu, Isaac. Então, Paulo, ele enfatiza nesse trecho que eu marquei em azul, que antes dele ter um encontro com Jesus, a vida dele era fazer todo o possível para ele se opor ao nome de Jesus. No caso de Paulo, ele fazia isso porque desde pequeno ele foi criado na religião judaica, né, na seita mais severa dos fariseus. Ele fala em outros momentos, né, dele ter sido instruído por Gamaliel, que era um rabino bastante famoso. E ele achando, né, que os cristãos, que Jesus ele estava, não sei, talvez blasfemando, talvez ensinando coisas erradas, falando mal dos fariseus, ele tornou como missão especial da vida dele exterminar todos os cristãos. E foi isso que ele fez, né? Ele ia para várias cidades, prendia os cristãos. Quando, né, ele foi para Damasco, era isso que ele estava indo fazer. E você passa para o próximo. Então, a primeira discussão que eu queria trazer é isso, né? O que o velho homem faz? E eu coloquei aqui um versículo que é de Paulo também, né, em Romanos 14, 23, que ele fala que nesse trecho, né, ele está discutindo sobre várias coisas, né, de que pode, que não pode, e da consciência. E Paulo fala, né, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, uma ideia que às vezes a gente tem e as pessoas com quem a gente convive certamente tem muito é que as pessoas elas fazem coisas boas e fazem coisas ruins. E na verdade, em grande parte isso é verdade, né? Tipo, pessoas fazem coisas boas e fazem coisas ruins. Mas quando a gente pensa nisso no contexto do cristianismo e do evangelho, as pessoas, tanto as coisas boas, aquilo que a gente chama de coisas boas, quanto aquilo que a gente chama de coisas ruins, elas são pecado se não são provenientes de fé. E talvez seja uma ideia que pode ser pouco, sei lá, pouco intuitiva, né? Porque desde pequeno a gente ouve dos nossos pais, sei lá, mentir é errado, bater é errado, obedecer é bom, né? Compartilhar é bom. E então fica essa dicotomia entre coisas boas e coisas ruins. Mas e a gente pode pensar, né? Não, mas tem uma pessoa que tá no canto dela, não faz mal para ninguém, faz coisas boas de vez em quando, ajuda todo mundo. Ela ela é uma pessoa boa. Depende, se for, né? Se for o velho homem, se não tiver tido encontro transformador com Cristo, mesmo tudo isso, né? Mesmo que essa pessoa boazinha faz,
tudo isso também é pecado. E então, como uma pessoa que só pode pecar, como essa pessoa pode ser salva? Ela só pode ser salva através de Cristo, né? Através do encontro com Cristo. Você passa para o próximo. E então Paulo ele narra o momento que ele encontra Jesus. Quem pode ler esse trecho? Eu posso ler. Tá me ouvindo? Aham. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Boa, valeu. Então, Paulo conta a história de que aconteceu, né? Como esse cara que perseguia os cristãos, perseguia Jesus, ele mudou. E Paulo ele não elabora muito, mas achou muito interessante essa pergunta que ele faz, né? Tipo, ele ouve a voz perguntando: por que você está me perseguindo? E Paulo ele pergunta: mas quem és tu, Senhor? E eu acho muito interessante porque se você fosse pensar, Paulo ele devia saber muito bem quem ele estava perseguindo, né? É estranho que ele tenha ouvido essa voz e ele tenha que perguntar: quem és tu? Mas é como se tudo aquilo que ele estava fazendo antes, que ele estava perseguindo e que ele estava buscando, fosse algo que ele não soubesse exatamente quem que ele estava perseguindo, né? Talvez ele estivesse perseguindo uma ideia, talvez ele estivesse perseguindo alguém que estava atacando a seita dele, aquilo que ele acreditava, mas no momento que essa perseguição virou pessoal e que Jesus revelou para ele quem ele era, e isso tudo mudou, né? E você passa para o próximo. E a salvação de Paulo, a perseguição, tudo isso, me lembra um negócio muito, não sei, é bastante presbiteriano, na verdade. Eu lembrei muito da Susan quando eu pensei em colocar essa parte. E então o calvinismo ele traz 5 pontos que são alguns pontos que eles consideram como centrais da doutrina da salvação. E eu acho que essa transformação de vida de Paulo é algo que ilustra muito bem esses 5 pontos, né? Esse TULIP é o acrônimo que é da sigla em inglês, né? Que seria tipo depravação total. Aí eleição incondicional é unconditional election. O L é de expiação limitada, limited atonement. Aí o I vem de graça irresistível e o P de perseverança dos santos. Qual que é a ideia? A ideia é que é a depravação completa. O homem, ele é completamente pecador. Não é porque ele faz coisas boas que as coisas boas são virtuosas e são certas diante de Deus. Mesmo essas coisas boas que ele faz são ruins, né? No caso de Paulo,
Paulo, ele perseguia os cristãos, beleza, mas como parte da seita dos fariseus, ele seguia uma moral que era muito mais elevada do que a moral da maioria das pessoas, né? Eles tinham tanto zelo e tanta preocupação com a lei que eles faziam várias outras regrinhas para tentar obedecer essa lei ao extremo. Então, sobre as ofertas, sobre o que eles davam, sobre o que eles podiam comer, sobre como eles deveriam se vestir, como eles deveriam se relacionar com as pessoas. Era uma moral muito, muito elevada. Mesmo assim, isso tudo ia contra Deus. Isso tudo, né, é pecado, é aquilo que Jesus fala em alguns momentos, né? Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que não ajunta comigo, ele espalha, né? E assim é o velho homem, é o velho homem de cada um de nós. Se nós não fomos regenerados por Cristo, tudo que a gente faz não vem da fé e tudo que a gente faz é pecado. E então, esse segundo ponto do acrônimo é eleição incondicional. Significa que Deus chama aqueles que Ele quer e aqueles que Ele chama, aqueles que foram eleitos sem condição. Não é porque a gente era melhor, era mais bonitinho, porque a gente era mais digno de pena. Não. Deus, Ele chama porque Ele quis. Ele elege aqueles quem Ele elege. E essa eleição, essa escolha, ela não são impostas condições para que Deus escolha a gente. E o outro ponto, então, é expiação limitada ou determinada. Isso significa que o sacrifício de Jesus na cruz para tirar os nossos pecados não é um sacrifício que tem uma ação ilimitada, né? No sentido de que Jesus lava os pecados daqueles que vão ser salvos. O sacrifício dele não se expande para aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo vai lavar o meu pecado, vai lavar o nosso pecado, mas o sacrifício de Cristo não vai lavar o pecado daqueles que escolheram andar longe de Jesus. E o próximo item, acho que é um item que é muito evidente na vida e na conversão de Paulo, que é a graça irresistível, né? Porque Paulo, o que ele mais queria era resistir a Jesus. Foi o que ele fez a vida toda dele. Mas quando Jesus veio e falou com ele, meio que Paulo, ele aceitou, ele foi transformado. E essa é a graça, né? Porque não é algo que vem da gente, né? É algo que vem de Deus. A nossa salvação vem de Deus. A nossa capacidade de aceitar a mensagem do Evangelho também vem de Deus. E isso é um negócio que às vezes vai contra muita coisa que a gente tende a pregar em termos de sociedade, às vezes mesmo em termos de cultura chinesa, talvez cultura cristã, né? Essa coisa da gente se responsabilizar por aquilo que a gente faz, que se a gente se esforçar muito, a gente consegue, e, né, a gente é responsável pelas decisões que a gente toma, e o que a gente decide tem consequência, e se a gente não se esforçar, nada vai acontecer. E é tudo, muitas vezes esse discurso é muito baseado no que nós fazemos, no que nós conseguimos, no que nós somos. Mas esse princípio da graça irresistível é muito baseado em Deus, é muito baseado no que Deus faz com a gente, e que a gente não tem capacidade
muitas vezes de ir contra, porque ele transforma aquilo que a gente quer também, ele transforma o que a gente deseja, o que a gente ama, o que a gente acha certo. E pensar assim nos torna humildes. E essa também é uma temática que aparece muitas vezes, né, na vida de Paulo e nas cartas dele. Paulo, a gente vê que ele é um cara muito humilde, apesar de todas essas coisas que ele alcançou. E um dos motivos disso é justamente porque está muito claro para ele que essa transformação, né, que Jesus ter ido até ele foi algo que foi graça de Deus, que não veio dele. E o quinto ponto é a perseverança dos santos, né? É que aqueles que foram salvos, Deus vai cuidar deles. E que uma outra, sei lá, tem outros acrônimos para esses 5 itens. E em outros lugares isso aparece como vida eterna, né? Aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus salvou, aqueles que Deus lavou, eles vão viver com Deus para todo sempre. E você passa para o próximo, Zac. E essa perseverança dos santos, né? Se continuar cristão, ele tem tudo a ver com o envio, com a missão, com o chamado. E depois que Jesus se apresenta para Paulo, Jesus ele vai dar uma missão para Paulo. E alguém pode ler esse trecho? Elissa, você pode ler para a gente, por favor? Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Pois os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui, dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Obrigado. Então, é bem interessante que Jesus, quando salva Paulo, ele já tem uma missão pronta, né? E a missão de Paulo é ir aos gentios e pregar o evangelho para eles, né? No 18 em azul, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. E esse envio de Paulo é muito parecido com o envio de outras pessoas. Você passa para o próximo, aqui. Eu coloquei esse trecho que está em itálico, que é do chamado de Ezequiel, né? Ezequiel, ele é um profeta da época do exílio, então ele está lá no exílio e em algum momento ele tem uma visão, e nessa visão ele também cai em terra, que é muito parecido, né, com o que acontece com Paulo.
E Deus fala para ele: Filho do homem, fiquem de pé que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E ouvi aquele que me falava. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-los aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros. Você vive entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E esse é o chamado de Ezequiel. Tem o chamado de vários outros profetas na Bíblia, e eles são todos muito parecidos, e eles também são muito parecidos com esse chamado de Paulo. E esse chamado tem alguns itens, né? O primeiro item é que, no versículo 2, fala que o Espírito entrou em mim, o Espírito entrou em Ezequiel. E esse Espírito, no Antigo Testamento, é o Espírito que entrava nos profetas, entrava nos reis, mas era um Espírito cuja presença, né? O Deus no Antigo Testamento, a presença dele era simbolizada pelo templo, né? Pela arca, pelo tabernáculo. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus, o Espírito vem para todos. E quando, nesse chamado de Ezequiel, quando Deus envia Ezequiel para pregar, é muito parecido também, né? Que ele envia aos israelitas, a uma nação rebelde. E Paulo, ele é enviado aos gentios, uma nação que ainda não conhece a Deus. E no chamado de Paulo, outra coisa que Jesus enfatiza é que Paulo seria perseguido, mas que Jesus estaria com Paulo. Que é isso que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, você vai ser perseguido, mas não tenha medo dessa gente, não tenha medo das palavras que eles falam, das ameaças que eles fazem, porque eu estou com vocês. E essa mensagem de Ezequiel, que era uma mensagem de que o povo estava em pecado, de que Deus ia castigar e de que Deus ia restaurar, essa é a mesma mensagem do Evangelho, né? A mensagem que o Messias viria, Jesus viria e libertaria o povo do pecado, né? E essa é a mensagem do Evangelho. Passa para o próximo. Aí, depois que Paulo conta do testemunho dele, né, de como ele era de um jeito, ele virou de outro jeito, e de como a vida dele mudou. E no meio disso, né, ele fala ele dá essa ênfase de que ele era fariseu, ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor desse Jesus. E depois, quando ele tem encontro com Jesus, ele descobre que, na verdade, esse Jesus que ele estava perseguindo era o Messias que ele estava esperando. Então, por isso, ele não está indo contra a lei romana, né? Por isso que ele continua se identificando como judeu, mas como um judeu cujo Salvador chegou. E nesse momento, o discurso de Paulo é interrompido por Festo. Alguém pode ler esse trecho? Eu vou ler de novo então, tá? A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer.
Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Respondeu Paulo. Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si. Este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Agripa disse à festa. Ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. O que eu gosto muito desse trecho é que, mesmo, né, na frente das autoridades, mesmo preso, mesmo sob nessa expectativa de ser julgado e de ser mandado para César, mesmo precisando se defender, o que Paulo está fazendo ele está pregando o evangelho. E ele está tentando convencer as pessoas com quem ele está falando, qualquer que sejam essas pessoas, a se tornarem cristãs. E esse versículo 28, a parte que eu marquei em azul, ele é um trecho que a tradução é bastante difícil, né? Tanto a NVI quanto a NVT vão nessa linha. A Bíblia na linguagem de hoje também vão nessa linha de em tão pouco tempo. Mas, na verdade, o que o trecho original fala é em tão pouco, ou por tão pouco. E você passa para o próximo, Isaac. E essa daqui é a tradução da Almeida, né? O que a Agripa fala, ô Paulo, você tá louco. Por pouco me persuades a fazer-me cristão, né? Você quer que eu me torne cristão por muito pouco, né? Esses argumentos que você traz, eles não são suficientes. Esses argumentos, tipo, tudo bem, eu acredito nos profetas, mas só de você falar que você teve encontro com ele, por causa disso, você quer que eu me torne cristão? E uma pergunta né, que eu fiquei pensando e eu pensei em trazer para a discussão é isso. O que é suficiente para alguém decidir seguir a Cristo? O que é suficiente? O que foi suficiente para cada um de vocês? Pode tirar da tela, Gi? Pode. E aí, Isaac, o que foi suficiente para você decidir seguir a Cristo? Essa pergunta é muito difícil. Acho que o suficiente... Reformula a frase, assim, de um jeito um pouquinho mais fácil enquanto eu penso, Gi, por favor. O que foi decisivo para você aceitar Cristo? Que foi decisivo. Não sei. Tô pensando com você. Eu acho que, pra mim, né? Uhum. E eu acho que é uma coisa que eu preciso reavaliar de tempos em tempos. É que, sei lá, acho que viver sozinho é muito triste. Não sei, sabe? Esse sentimento de, nossa, se só isso é viver, eu acho que eu precisaria de algo a mais. Não sei, isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas eu acho que é reconhecer que a minha vida é pouco, né? Acho que essa vida é pouco. Mais alguém? Porque assim, na verdade eu aceitei Jesus muito novo, né? Então a gente não abre muita mão de muitas coisas quando a gente é bem pequeno, né? A gente aceitou na alegria, na alegria da salvação.
Mas talvez o que eu penso, o que vale a pena seguir? Por que vale a pena abrir mão das coisas desse mundo ou das facilidades desse mundo para seguir uma vida cristã? É porque realmente é o que eu conheci, o Deus verdadeiro, um Deus que vale a pena seguir, e me fez abrir mão dessas coisas. Então, conhecer a Deus, sim, é o principal, talvez. E é o que a Agripa falou, talvez você quer me convencer desse Deus que eu já conheço, que ele está falando. Eu já conheço esse Deus dos profetas. Para abrir mão de tudo, né, é pouco. E o que revela isso é que ele não entendeu quem é Deus. A verdade é essa, né? Então, quando a gente não consegue abrir a mão das coisas desse mundo, a gente não entendeu quem é Deus. Essa é a verdade, né? Mais alguém quer comentar? Pra mim, acho que é uma coisa que Isaac sempre fala, acho que é a gente ter a esperança, né? Então, Cristo nos deu a esperança, né? Então, isso é não sei se foi decisivo, mas é algo que faz toda a diferença para mim, não só no momento em que eu decidi seguir a Jesus, mas como todos os dias em que eu continuo decidindo por isso, né? Uhum. Então, acho que para mim é isso. Uhum. E tudo isso que vocês levantaram, né? A esperança, o não viver sozinho, o ser bom. Por que são coisas que cada um de nós poderia conseguir em outros lugares, não é? Tem pessoas que têm vidas cheias de conexão, tem pessoas que têm uma espiritualidade não cristã, tem pessoas que vivem bem, vivem satisfeitas, pessoas que têm né, esse sentimento de esperança. E aí? Mas por que é o cristianismo o lugar onde nós decidimos procurar e encontrar essas coisas? Não teria outros jeitos mais fáceis? O Léo me mandou um privado aqui, ó. Ele falou assim, ó, a resposta certa é, eu tenho um print para provar, hein? Eu não escolhi, Deus me escolheu, porque eu sou presbiteriano. Uau, Léo, tá Graça gravado, hein? irresistível, né? Graça irresistível. É verdade. Boa, presta atenção. É verdade, é um dos componentes disso, sim. Gi, como sempre gosto de conturbar, né? Se eu não tivesse nascido numa igreja presbiteriana ou num lar protestante batista, dane-se, vamos dizer, não denominacional. Se eu não fosse nascido e sido já apresentado, hoje eu não seria cristã, mas nem que eu quisesse. Uhum. Por quê? É uma coisa completamente não natural. A conversão não é natural. A fé não é natural. O cristianismo não é racional. E eu gosto quando o Ed Kivitz fala que essa é uma questão de fé. Porque tem duas formas de você ter fé. A fé de que realmente não existe Deus e a fé de que Deus existe. Então, ambas são irracionais. E de uma certa forma, eu creio que a gente é muito cordeirinho, como diz Isaac Sisu. Eu gosto muito quando ele brinca assim. Vocês são muito cordeirinhos. Nós temos uma ótica muito fácil de aceitar o tulip de uma maneira, porque nós estamos dentro do meio evangélico. Mas convivendo com um judeu, que isto é completamente irracional, tenho pacientes que são completamente agnósticos, inteligentérrimos, psicólogos, professores, tudo que a gente fala é irracional. Então eu acho que graças a Deus, que nós somos trazidos a Deus de maneiras muito diferentes e cada um com a sua forma. E nós lutamos de uma maneira tão difícil, porque essa decisão é uma decisão que nós fomos, de uma certa forma, não sei se a palavra certa é coagido, porque isso é muito agressivo, mas convencidos. Ao mesmo tempo,
encantados pela glória de Deus. Eu acho que a palavra é encantamento. Eu sou encantada todos os dias que eu acordo por esse amor, porque eu já, de forma alguma, se não fosse por esse encantamento, por essa palavra em inglês, em completo awe, né, que é essa completo espanto, essa palavra em espanto que eu não sei traduzir em português, eu jamais seria cristã. É a minha reflexão. Uhum. Eu lembro de quando era adolescente, teve um dia que algumas pessoas estavam conversando com o Paulo, e o Paulo ele apresentou um dos argumentos de apologética, né? Um dos argumentos que meio que prova a fé cristã de forma racional. E, na verdade, essa é uma área da teologia cristã que é muito extensa e tem realmente argumentos que são muito bem formados, né? E eu lembro que depois de ter ouvido, eu pensei, cara, então, assim, é só apresentar esse argumento para todo mundo. Por que a gente está aqui perdendo tempo evangelizando? Põe todo mundo para ouvir isso e, tipo, por A mais B, a gente está provando que Jesus Cristo, ele é Deus e todo mundo vai se tornar cristão e acabou. Mas, na verdade, não, né? Se a gente for pensar em Agripa, ele era um judeu, ele conhecia as tradições, ele estava esperando o Messias. Naquela época de Paulo, era muito mais fácil checar, né, que Jesus era uma pessoa de verdade, que ele fez aquilo que as testemunhas falavam que ele fez, que ele realmente ressuscitou, mas não foi isso que a Agripa quis fazer. A Agripa só falou, não, Paulo, você está me tentando... Você quer que eu siga um caminho, mas não tem contrapartida o suficiente. Eu quero que você me entregue mais valor para eu me tornar cristão. E é isso, sabe? Não é porque a gente foi convencido, não é porque a gente recebeu um argumento bom, não é porque por causa da forma como a gente se sente, não é por nada dessas coisas individualmente que a gente se torna cristão. E uma forma muito comum da gente distorcer esse ponto da graça irresistível é exatamente isso que a Susan falou, né? É que é? Então, Deus está me coagindo a segui-lo? Mas não é isso. É que quando a graça vem, a graça, ela penetra e ela age em cada pequena coisa da nossa vida. E Deus nos conhece de forma única. Então, a família onde a gente nasceu, as influências que a gente recebeu, o lado para onde, né, pendem os nossos afetos, aquilo que a gente acha importante, as pessoas que a gente vai encontrando, as conversas que a gente vai tendo, os pensamentos que a gente tem, tudo isso são meios da graça de Deus nos alcançar. E quando essa graça nos alcança, ela é irresistível. Mas não é irresistível porque ela coage a gente a fazer uma coisa que a gente não queria fazer. Mas é uma graça que abre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar a beleza da glória de Deus. E essa beleza da pessoa de Deus é aquilo que nos leva a Ele. E isso é algo que
é algo que a gente não consegue em outro lugar, porque todas essas coisas boas, elas só existem em Deus. Então, né, essa sensação de não estar sozinho, essa esperança, essas sensações boas de estar com Deus e de andar com Ele, elas são centrais da caminhada cristã, mas ao mesmo tempo elas são centrais porque todas elas vêm do Senhor. E a gente poder desfrutar de tudo isso é a graça dele. É uma coisa que Deus dá para aqueles que se tornam filhos dele. E é algo que Paulo, ele decidiu pregar com a vida dele, né? Ele decidiu que isso tudo era algo pela qual valia a pena morrer. E o que é algo que, se a gente for pensar, meio que é isso que a gente procura, que cada um de nós procura, né? Algo que seja maior do que nós e que dê um sentido para a nossa vida, e que dê um sentido para aquilo que a gente faz. E é isso, por isso que quando confrontado diante de autoridades, né, numa situação em que ele estava preso, ele não tinha nada, os judeus queriam matar, os romanos não também viam que ele era inocente, só que não faziam nada para ajudar Paulo e para proteger ele, para soltar ele. Por isso que nessa situação, o que Paulo tentou fazer foi pregar o evangelho para Agripa, para Félix, para Festo, para tentar converter eles. Porque essa mensagem, esse chamado, isso que Deus deu para que ele fizesse, era maior e era mais importante do que a vida dele. E hoje, para a gente vive nesse tempo de Paulo, né? É diferente do Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus ia para algumas pessoas e essas pessoas tinham missões bem definidas. Hoje em dia o Espírito vem para os cristãos, vem para a igreja, e a igreja tem uma missão bem definida, né? Tem a missão de expressar a glória de Deus aqui na Terra, tem a missão de alcançar as pessoas como Jesus alcançaria, tem a missão de pregar o Evangelho. E essa é a missão que a gente continua. Esses são os atos do Espírito que continuaram depois que Jesus foi para o céu e que continuam até hoje. E essa é a missão que a gente faz parte, né, na nossa igreja, nas nossas vidas particulares, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente encontra. E a missão pela qual Paulo achou que valia a pena morrer. E a missão que, né, talvez em diferentes momentos da nossa vida, ela nos toque de jeitos diferentes. Mas é que a gente está no meio disso. Tudo que a gente faz parte dessa missão. E mais ou menos isso que eu tinha pensado em trazer para esse trecho. O Henrique está com cara de quem quer fazer um comentário. Repercutir um pouquinho sobre o que a Susan falou, a respeito dessa contemplação, né, dessa maravilha, esse espanto, que é o que Paulo teve, né? Ele fala que Jesus aparece para ele como o sol do meio-dia, né? Uma clara referência a Yahweh, né? Que lá no Velho Testamento. Então ele viu que ele estava perante o Deus a quem ele cria, e era Jesus.
né, encarnada na pessoa de Jesus. E a gente tem alguns problemas, né, assim, por quanto, assim, é muito belo, né, assim, Deus quer nos alcançar, né, individualmente e tal, mas, assim, a gente tem um problema de pensar que é pra gente, né? A graça é para mim, né? É para mim, é para o Isaac, é para Débora, né? A gente tem esse problema. E sendo que o projeto, né, de Deus, eu acho que é maior que isso, a graça é mais extensiva e é formar um povo, né? Um povo, é um povo santo, né? Um sacerdócio real, né? Não sou eu, né? Não diz respeito a mim, né? Individualmente, mas é um povo, né? E aí é a compreensão de Paulo, né? De que ele está dentro desse povo para ser um povo que abençoa, né? Então, o ele, né? Eu realmente não sou nada. Então, essa graça ela é mais extensa, né? Ela não é só para mim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? É isso, então. Desculpa, pessoal, ficou meio corrido. Demorei um tempo para acertar as coisas aqui. Mas, então, lembrar, né, que a salvação em cada uma das histórias nossas, ela é algo que Deus que traz, e Deus que transforma, e Deus que dá pra gente uma direção, que é uma direção que nem o Henrique falou, não é mais uma direção única para mim individualmente, mas a gente passa a fazer parte de um corpo, a gente passa a se relacionar como corpo com o nosso Senhor, e esse corpo tem outras pessoas que ainda não sabem que fazem parte. Então, faz parte do nosso trabalho ir atrás delas. Você pode orar pela gente, então, para encerrar, Henrique? Pai, obrigado, porque em Jesus o Senhor se fez conhecido por nós. E que nós consigamos olhar para Cristo e continuar contemplando quem Moisés pediu para ver, né? Contemplar a tua glória em Jesus. Nós agradecemos por essas aulas e nós possamos estar tendo, através da tua palavra, mais revelação, Senhor, da tua pessoa, do teu caráter e de quem nós somos, né? Senhor, eu peço que o Senhor, nesse dia, continue dando descanso a cada um de nós e que cada família esteja sendo cuidada e aconchegada por Ti. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada um e que nós tenhamos mais um início de semana, Senhor, com os olhos fitos no Senhor. Em nome de Jesus, o que eu oro, amém. Amém. Gente. Oi, pessoal. Obrigado.